Olá, hoje a gente vai conversar sobre um conceito que, olha, talvez descreva perfeitamente como muita gente anda se sentindo: a síndrome do pensamento acelerado. Mas a grande questão aqui é, será que isso é realmente uma doença nova da nossa era digital? Ou será que é um rótulo que acaba escondendo um problema muito maior sobre a nossa sociedade? Sabe aquela sensação de que o cérebro tem, sei lá, abas demais abertas ao mesmo tempo? A mente pulando de um pensamento para o outro, sem parar, sem descanso? Pois é, essa sobrecarga de informação tem um nome e é o nosso ponto de partida hoje. Essa sensação foi batizada de Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA, pelo psiquiatra Augusto Cury. Ele descreve isso não como algo que nasce com a pessoa, mas como uma consequência direta do nosso estilo de vida, sabe? Um verdadeiro bombardeio de estímulos que força o nosso cérebro a trabalhar numa rotação altíssima até chegar num ponto da exaustão. Para a gente conseguir entender isso a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar nesse contexto da mente sobrecarregada. Depois, vamos definir a síndrome e ver como ela aparece na sala de aula. Aí, a gente vai virar o jogo com uma visão bem crítica e, por fim, fechar questionando se a solução que propõe é mesmo a resposta. Para começar, vamos tentar entender a dimensão dessa sobrecarga. Quanta informação o nosso cérebro realmente processa hoje em dia? A resposta, olha, pode surpreender. Para ilustrar o tamanho disso, o Augusto Cury faz uma comparação que é impressionante. Pensa só, o volume de informações que uma criança de 7 anos processa hoje é maior do que tudo que o imperador romano tinha acesso durante a vida inteira. Isso dá uma perspectiva do desafio gigantesco que nossos cérebros enfrentam todo santo dia. Então, com essa ideia de sobrecarga na cabeça, vamos definir exatamente o que é a SPA, quais são as causas e os sintomas dela, segundo a teoria. De acordo com Cury, as causas estão por toda parte, no nosso dia a dia. É o excesso de estímulos de celulares, TVs, a avalanche constante de informação, a pressão para consumir e se encaixar em padrões, e até um sistema de ensino que muitas vezes parece não conversar com o mundo real. Cada coisinha dessas ajuda a acelerar a nossa mente. E os sintomas? Esses provavelmente soam bem familiares para muita gente. Ansiedade, dificuldade de focar, aquele cansaço mental que não tem a ver com o esforço físico, sabe? Irritabilidade, impaciência. É a mente trabalhando sem parar, mesmo quando o corpo está quieto. E aqui a gente chega num ponto crucial. Muitos desses sintomas podem ser facilmente confundidos com o TDAH, né? Só que Cury argumenta que a origem da SPA não é neurobiológica, como no TDAH, mas sim uma questão de contexto, moldada pelo nosso estilo de vida. Essa diferença é fundamental porque um diagnóstico errado leva a um tratamento que não tem nada a ver. Mas como é que essa teoria fica na prática? Uma pesquisa acadêmica nos dá uma ideia de como a SPA se manifesta num dos ambientes mais importantes que existem, a sala de aula. Em 2017, uma dissertação de mestrado lá em Caxias do Sul foi investigar exatamente isso. Foram entrevistados centenas de pais e dezenas de professores para entender duas coisas. Eles sabiam o que era a síndrome e como eles viam o impacto da tecnologia na vida dos jovens. O resultado foi bem revelador. 76% dos pais entrevistados nunca tinham ouvido falar da síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a grande maioria não conhecia um conceito que, em teoria, poderia explicar muita coisa sobre o comportamento dos próprios filhos. Ao mesmo tempo, o estudo confirmou que o uso de tecnologia é massivo. Quase todo mundo usa smartphone e internet todo dia. O ponto curioso aqui, no entanto, é a diferença enorme no uso de videogame, um sinal bem claro de como o consumo de estímulos mudou de uma geração para outra. Com base nesses dados, a pesquisa não ficou só no diagnóstico. O resultado prático foi a criação de uma cartilha educativa para pais e professores. A ideia era transformar a pesquisa numa ferramenta de ação, focada em educar e dar estratégias para lidar com a SPA. Bom, até agora a gente explorou a SPA como um diagnóstico. Mas e se o próprio diagnóstico for parte do problema? Agora vamos virar a mesa e analisar uma visão crítica que questiona a própria existência desse conceito. É essa pergunta que nos leva para uma nova perspectiva. E se, ao focar numa síndrome dentro da pessoa, a gente estiver ignorando um problema muito maior, que está na sociedade e não na mente da criança? E é aqui que entra o conceito do indisciplinado patológico, do acadêmico Dimitrios Machado. A crítica dele é bem direta. Rótulos como a SPA pegam problemas que são coletivos, como o estresse da vida moderna, e os transformam em falhas individuais. A culpa deixa de ser de um sistema que adoece e passa a ser do aluno que não consegue dar conta dele. Se o problema é individualizado, a solução também vai ser. Mas é aí que a crítica fica ainda mais profunda.
Vamos explorar essa tensão entre a causa do problema e a solução que costumam propor. Essa citação do Machado resume o paradoxo perfeitamente. Peraí, se a causa é uma sociedade que nos adoece, por que a solução é ensinar cada um a cuidar de si mesmo? É uma contradição gritante. O problema é de todo mundo, mas a responsabilidade pela cura é jogada inteirinha no colo do indivíduo. Então, o conflito se resume a isso. De um lado, a SPA é uma condição interna que precisa ser gerenciada com autocontrole. Do outro, o próprio diagnóstico é uma armadilha, uma distração que impede a gente de questionar a estrutura social que está gerando todo esse estresse. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que amarra essas duas visões tão diferentes. No fim das contas, o debate é este. A síndrome do pensamento acelerado é uma ferramenta útil para a gente nomear e tratar um sofrimento que é real, vivido por muita gente nessa era digital? Ou é um rótulo conveniente que nos distrai das causas sociais mais profundas e coloca todo o fardo da adaptação nas costas de cada um? E a pergunta que fica é esta. A gente está lidando com a síndrome que precisa ser curada em cada um de nós ou com um sintoma do mundo que a gente construiu? A resposta que damos a essa pergunta não define só como tratamos o problema, mas como enxergamos a nós mesmos e a sociedade. Obrigado por acompanhar.